Ficando a Deus. Eu ouvi notícias. Pastor Márcio foi nos buscar ali na sede de Vitória. E eu vim perguntando desta igreja para ele. Ele falou: pastor, um povo abençoadíssimo, cheio do Espírito Santo, povo determinado, que sabe o que quer, que caminha a passos firmes para encontrar com o Senhor Jesus. Então eu tenho certeza que estou diante de uma igreja de propósito, uma igreja que não está aqui por acaso, uma igreja que sabe onde quer chegar. Nós, olhando para a palavra de Deus aqui nesta noite, nós vemos algo extraordinário acontecendo, algo que trouxe honras e glórias para o nome do Senhor Jesus, algo que fez o nome do Senhor ser conhecido, ser engrandecido, a ponto do homem mais poderoso daquela época, o rei, aquele que quando ele falava, todos tinham que obedecer, aquele que quando ele selava um decreto, selava com o seu anel real, não tinha escolha, não tinha opção, não tinha ninguém que pudesse contrariar. Porém, desta vez, a autoridade daquele homem, o poder daquele homem, foi usado e surpreendeu todos os moradores do reino. Quando chegava um decreto real, quando chegava vamos dizer assim, os mensageiros do rei, todo mundo já sabia: aumento de impostos, não é? Mais arrecadação, mais trabalho, porque era sempre assim. O rei teve um sonho, vamos dizer, mas fazer o quê? Nós não podemos fazer nada. De repente, os mensageiros do rei batem a porta. Mais um decreto real. Confira, está selado com o anel do rei. E alguém abre e tem uma surpresa. Estava escrito: da minha parte, rei Dário, eu faço um decreto a todos que estão debaixo do meu domínio, que tremam e temam ao Deus de Daniel. Aleluia! E em seguida, a gente grava os testemunhos hoje na igreja, né, para as pessoas crerem, para as pessoas ouvir o testemunho e dizer: não, o que esse pastor está falando é verdade. Os testemunhos dos irmãos, por isso que é muito importante. Os irmãos testemunham, e então alguém diz: não, o irmão Ivan está testemunhando que foi curado. Como é o seu nome? Daniel. Ou Daniel aqui testemunhou você. O Hélio está testemunhando. O William está testemunhando. O André está testemunhando. Não é possível, não é só o pastor que está falando. Uma multidão está testemunhando que Deus opera nessa igreja, que Deus opera, que Deus faz prodígios. A irmã Maria, a irmã Joana, a irmã Joaquina, a irmã Antônia, todo mundo está testemunhando que Deus opera nessa igreja. Aí o rei começa a dar o seu testemunho. O próprio rei começa a dar o seu testemunho e dizer por que todos deveriam tremer e temer diante do Deus de Daniel. Ele começa a dizer: porque Ele é o Deus vivo.
Observe, meus irmãos, ele diz: Ele é o Deus vivo. Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele completa dizendo: aqui está o que eu quero trazer para nós. Ele livrou a Daniel da cova dos leões, ou ele livrou Daniel dos leões na cova. Ele livrou um homem, que crê nele. Ele livrou aquele homem que durante todos os anos que ele está aqui nesse nosso reinado, confessou o nome dele, engrandeceu o nome dele. Observe, seria como se fosse hoje, talvez todo o exército, a marinha, a aeronáutica, todas as forças, o correio, todos saíssem e tivessem o Senado, a Câmara dos Deputados, até o STF aprovado uma lei, feito uma emenda à nossa Constituição, dizendo: agora todo mundo tem que tremer e temer diante do Deus daquele povo da igreja Deus e Amor. Está aprovado. Quando ele fala isso, ele está dizendo: está provado que o único Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Que o único Deus que tem que ser respeitado é o Deus de Daniel. O único Deus que é vivo é o Deus de Daniel. O único Deus que opera sinais e maravilhas é o Deus de Daniel. Alguém pergunta: que fim maravilhoso, que história extraordinária. E aí nós perguntamos: onde começou essa história? Por que Deus pôde fazer isso? Quem aqui na terra deu condições para Deus atuar, para Deus agir na vida dele, a ponto do nome do Senhor ser glorificado desta maneira, a ponto do nome do Senhor ser exaltado desta maneira? Quem é que deu lugar em sua vida a tal ponto? Quem é que viveu uma comunhão? Quem é que viveu uma intimidade com Deus a tal ponto? Aleluia! Daniel capítulo 1, volta lá. Daniel capítulo 1, versículo 8. Começa aqui, no versículo 1. Começa bem antes. Começa lá atrás. Em um dia em que um jovem chega cativo, por que não dizer como escravo, em Babilônia, humilhado, arrastado, fora da sua vontade própria. Mas aqui no versículo 8 ele diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vou ler de novo, talvez você não entendeu. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Aleluia. Daniel foi colocado em um lugar estratégico. Foi colocado na sala, dentro do reinado. E ainda com o direito de participar dos manjares do rei, de participar da mesma alimentação do rei, da mesma refeição, dos banquetes do rei. Ele poderia ter olhado para aquilo e dito: meu Deus me abandonou, eu estou sendo trazido como cativo de Jerusalém, meu Deus me desprezou. Mas ele interpretou da maneira correta. Ele não disse: Deus nos desprezou, Deus nos abandonou. Ele entendeu: nós desprezamos a Deus, nós nos distanciamos de Deus, nós saímos da presença de Deus. E tudo que está acontecendo de errado, tudo que está acontecendo de mal, é porque os meus pais se desviaram do propósito de Deus. A minha nação se distanciou do propósito de Deus. A minha nação virou as costas para Deus. Nós não respeitamos aquilo que Deus designou para o seu povo. Que Deus quer um povo santo, separado, redimido, lavado, purificado. Um povo diferente, que vive no mundo, mas o mundo não vive nele. Que vive tão perto do pecado, mas o pecado não tem poder sobre ele. E Daniel entendeu que todo motivo daquela derrota da sua nação era ter saído da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que ele assenta no seu coração. Assentar no coração é tomar aquela decisão, custe o que custar. Está aqui, ó, está no meu coração. Eu não vou continuar decepcionando o meu Deus como meus pais decepcionaram. Eu não vou continuar irando a Deus como os meus pais iraram. Eu não vou continuar desobedecendo a Deus como os meus pais desobedeceram a Deus. E ele disse: mesmo que seja favorável essa situação para mim, mas aqui está o engano, aqui está a idolatria, aqui está o louvor a deuses que são feitos pela mão dos homens, aqui está a soberba, aqui está o orgulho, banquetes que são feitos para comemorar